Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo. Tava aí 2 dias sem fazer vídeo, mas é que eu não vi nada de muito valor que me fizesse gravar o vídeo. Eu tive uma bet, eu acho, no Borussia Dortmund contra o Hoffenheim nessa sexta-feira, que eu acertei mandando no canal gratuito. Também acertei Salernitana e Bolonha, Salernitana mais 0,75. Mas assim, como era um jogo só, eu também estava viajando para Sorocaba para resolver os problemas, então não consegui gravar aqui para o YouTube. Mas sempre fiquem atentos lá no canal gratuito, porque é muito importante que às vezes quando eu não gravo vídeo, eu solto as chips lá, tá certo? Então o link no canal gratuito tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E bora lá porque é um sabadão cheio de jogos que a gente tem pela frente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo para que você possa ter uma constância aqui no canal e também fazer um projeto bacana com as chips que eu passo aqui. Começamos com Brentford e Leeds, confronto pela Premier League. Ambas as equipes aí estão na parte sem vagas para competições continentais, mas também sem cair para a segunda divisão. O Brentford está um pouquinho pior, 2 pontos a menos que o Leeds. E para mim são duas equipes ali do mesmo calibre, se a gente for olhar a bem da verdade. O que acontece aqui? Eu vejo as odds do Brentford muito para baixo por conta de não sei o que. Talvez pelo histórico do time, talvez por ainda acharem que o Christian Eriksen joga aqui e o time está rendendo absurdos. Mas hoje, o time do Brentford não é nada demais. Então vou puxar um pouquinho para cá para que fique fácil para a gente conseguir analisar os jogos e que vocês vejam aqui toda a tabela. Para mim, acaba que essa cotação aqui ela tá muito baixa, tá? O Brentford não entrega um grande futebol hoje. O Leeds não é um adversário de baixo nível, um adversário que tem sim alguns bons jogadores no seu plano tático. E para mim as equipes estão no mesmo nível. Aí você fala, Danilo, tá, o jogo é na casa do Brentford. Ok, mas não para deixar odds em 2,10 como está nesse momento. Então, diante disso, como eu acho que tá um pouco de exagero colocar essa cotação aqui pro Leeds a 1,70 no mais meio, que é basicamente Leeds ou empate, eu gosto dessa entrada comunidade. Na casa asiática, já deixei tudo anotado aqui hoje, tá 1,75, tá? Então eu prefiro pegar nas casas asiáticas a cotação de 1,75 no mais meio do Leeds, que significa ganhar ou empatar. Basicamente aqui eu não sei tanto sobre as equipes, mas eu assisti muito elas. Eu sei que o Leeds teve uma partida contra o Brighton que ele jogou bem abaixo da média, mas assim, o Brighton tem um time bem melhor que esse Brentford, dadas as devidas proporções. Então assim, eu não espero aqui um amasso do Brentford amanhã. Então, se eu perder essa bet, eu perco por um gol aí. Eu não perco por vergonha, não. Tomara, né? Vai que eu tô zicando aí. Enfim, partindo pra frente aí na Premier League, basicamente a mesma coisa com o Newcastle e Crystal Palace, só que, como é que a gente pode dizer? Eu vou tirar hoje aqui os jogos para que a gente possa ir vendo melhor aqui os jogos que estão na nossa tela que ainda restam. Só que aqui são duas equipes de grande nível, tá? Então a gente meio que perde o cenário de duas equipes que não são confiáveis para um cenário de um jogo aberto, um jogo bacana, um jogo que tende até a ser para gols, ainda que eu não trabalhe com esse mercado. O time do Newcastle ele tem bons valores, trouxe o Target que dizem aqui que ele não vai jogar amanhã, mas eu acho que tem grande chance de jogar porque está aparecendo na minha prévia aqui. Tem também a dúvida no Isaac, tá? Mas o grande ponto aqui é justamente isso. O time do Newcastle ele tá com desfalque do Alan Saint-Maximin, que não joga amanhã. Essa lista tá até meio errada aqui, porque ela não aparece todos os desfalques. Tem a dúvida do Bruno Guimarães, que também é um jogador que esse sim tá aparecendo aqui, que também pode não jogar amanhã. Então, se o Alan Saint-Maximin não jogar aqui, para mim tá dado como 100%. E se o Bruno Guimarães não jogar também, o time do Newcastle perde muito, né? E ainda você tem a possível entrada do Isaac, que por exemplo aqui ele aparece como desfalque, mas ele é dúvida porque ainda estão aprimorando ele. Eu acho que ele começa jogando, ou pelo menos entra na partida. Mas assim, o Newcastle sem alguns nomes importantes aí, vira um time comum, tá? E assim, você pegar um Crystal Palace que tem o Zaha jogando muito em alto nível, e é um time que tem uma defesa bacana ainda que venha sofrendo muitos gols, pra mim não tem sentido, tá? Não tem sentido você me dar uma cotação de mais meio a 1,81 para o Crystal Palace. Por isso, eu vou de mais meio Crystal Palace a 1,81. Nas casas asiáticas a gente encontra 1,83 na verdade, tá? Esses desfalques aqui eu tô achando bem estranho no Packball, na verdade, porque pra mim tá parecendo um outro tipo, tá? O Zaha nem colocado como dúvida, ele jogou o jogo passado. Então assim, eu tô bem descartando o que tá acontecendo aqui.
Se tiver muita alteração do que eu estou pensando no plano tático das equipes, eu faço o cash out lá no grupo gratuito. Mas para mim, aqui, o que aparece me deixa totalmente favorável ao mais bem do Crystal Palace, porque as equipes estão muito iguais. Eu não vejo esse favoritismo todo do Newcastle instável, com desfalques e que ainda não está usufruindo do seu dinheiro de forma grandiosamente, tá? Então assim, tô indo de mais bem no Crystal Palace, comunidade. No próximo jogo nós teremos o jogo do Tottenham contra o Fulham. E vocês veem que direto eu tô colocando minhas fichas no Tottenham, né? Tô apostando no Fulham, tô apostando no Fulham sempre. Fui no Fulham DC contra o Brentford, jogo que o Fulham ganhou. Fui no handicap positivo no Fulham contra o Arsenal, acertei. Mas assim, a gente tem que ter noção de que o Fulham também não é uma Ferrari, tá? É um time que quando você dá odds para ele, quando você menospreza ele, ele tende a cumprir alguns handicaps esticados, positivos. Mas aqui eu tô achando que estão dando cotações para o Tottenham muito altas, tá? O time do Tottenham no papel, ele é bem superior ao time do Fulham. Se você for ver, o Tottenham tem uma frente muito boa que dificilmente o Fulham aguentará, por exemplo, passar 90 minutos sem tomar 2 gols. Né? O Richarlison não vem entrando no jogo desde o início, mas tanto o Richarlison quanto o Son tem chance do Tottenham ir fazer 2 gols nos 90 minutos tranquilamente. Kane como centroavante, Kulusevski do outro lado. E o grande perigo do Fulham é o Mitrovic, né, ali na frente. Só que eu não sei, com essa zaga do Tottenham, eu acho que o Mitrovic não vai conseguir se criar muito não. Tá? Então, diante disso, eu vou de Tottenham menos 0,75 a 1,64. Eu sei que não é uma cotação tão bacana, mas eu tô pegando desajustes, tá, galera? Pra mim tinha que estar aí 1,40 pro Tottenham, 1,33 pro Tottenham e tá pagando um valor já legal, talvez até pelas atuações do Fulham. Mas eu que assisti todos os jogos do Fulham, porque eu mandei as bets inclusive, eu vejo que o Fulham ele mais escapou em algumas ocasiões contra o Arsenal, por exemplo, do que cumpriu o handicap de uma forma honesta, tá? Então, diante disso, eu vou no Tottenham menos 0,75 a 1,64 porque eu acho que tem valor. E também tem muita Champions League rolando, né? Capaz de jogadores serem poupados e tudo mais. Gente, tudo que eu achar que não tá indo conforme o que eu tô falando, eu vou avisar lá no meu grupo gratuito, tá? Então entra no meu grupo gratuito, porque lá eu passo todos os recados. Essa aqui eu vou com uma unidade também, beleza? Então, uma unidade no Tottenham mais menos 0,75. Esse mercado aqui é 1,64. Nas asiáticas vocês encontram mais alto, tá? Esse mercado aqui. Aston Villa e Manchester City. Jogo interessante para ver aonde esse Aston Villa pode chegar como time, né? É um time que vem decepcionando muito na minha visão. É um time que eu esperava, por exemplo, o Aston Villa dando mais trabalho aqui. Até deu, mas esperava o Aston Villa, por exemplo, não perder nesse confronto, e foi um time que diversas vezes me decepcionou. Mas eu ainda confio que o Aston Villa tem um poder aí para pelo menos atrapalhar a vida de algumas equipes. Eu sei que o City é esse timaço todo, mas o City, por exemplo, amanhã não começa com o Haaland jogando, tá? Então, com isso, o City perde bastante no poder ali de centroavante. Eu sei que o Julian Álvares também é um bom jogador, mas sem o Haaland acaba perdendo bastante poder de fogo. E mesmo com o Haaland, eu vejo bastante esticadas as linhas aqui pro Aston Villa, tá? Esse mais 1,75, ele chama bastante minha atenção. Eu sei que você apostar no handicap positivo contra o City é sempre um risco gigantesco, mas a gente está falando do Aston Villa que está jogando em casa, que tem um dos melhores goleiros aí da Premier League, que é o Martinez, Emiliano Martinez, tem uma frente que pode muito bem marcar um gol na zaga do City e costuma vacilar bastante, o Watkins, Coutinho, Douglas Luiz também ali no meio de campo, então é um time que para mim ele consegue trocar ali de igual para igual com o Manchester City durante um bom período de tempo. Claro que ali eu espero que seja um 2-1 City, 1-0 City, mas indo pelo valor, para mim essa linha aí não podia estar pagando 1,72 no mais 1,75 e sim tinha que estar pagando por volta ali de 1,60, 1,57. E na Ásia a gente encontra essa cotação 1,78, então eu vou com meia unidade no Aston Villa aqui, beleza? A 1,78. Vou com meia unidade no Aston Villa a 1,78. Não vou com uma justamente porque é contra o City. Aí a gente vai mais pra frente e acabou a Premier League. Essas são minhas bets para a Premier League. Agora a gente vai para La Liga. Tá aparecendo aqui. Vamos para La Liga na Espanha. Jogo entre Mallorca e Girona. O Mallorca vem realizando algumas partidas que realmente mostram um time perigoso.
conseguiu perder do Betis num jogo ali de igual para igual, fez um 2-0 no Raio Vallecano, que foi mentiroso até certo ponto, porque foi muito explorado nos contra-ataques, e empatou um 0-0 com o Bilbao. O grande ponto é que eu não acho o Girona um time fraco não, tá? Eu vejo o Girona como um time ali que pode realmente brigar contra o rebaixamento na Liga Espanhola, mas é um time que, se você não tomar cuidado, ele consegue ficar ali em 10º. A frente do Girona é bem legal, tem o Castellanos e o Stuani, tem o meio de campo com alguns nomes interessantes, como o Urenha, por exemplo, e um sistema tático ali que prende muito a partida. O Mallorca, ele depende muito do Muriqui na frente, que tem jogado muito bem. Mas assim, é o que eu tô falando. Essa cotação de 2,10 aqui, ela tá baseada em quê? Nisso aqui? Ela tá baseada em quê? Nisso aqui? Porque o Celta é melhor que o Mallorca. Ela tá baseada em quê? Nisso aqui, no Valência ganhando o Girona? Então, assim, eu não consigo entender porque que o Mallorca é favorito. O Mallorca venceu o Raio Vallecano. Quem assistiu o jogo viu que o Mallorca jogou uma partida ok, mas nada de outro mundo que, o Mallorca precisa ser favorito contra o Girona porque ele jogou muita bola contra o Raio Vallecano. Não, ele explorou os contra-ataques, assim como eu acho que o Girona amanhã explorará os contra-ataques contra o Mallorca. Então, diante disso, esse mais meio aqui tá de valor também, na minha opinião, pagando 1,79 nas casas asiáticas, e vamos lá com uma unidade nessa aposta, tá bom? Para mim não tem sentido colocar uma cotação tão baixa para o Mallorca e não tem nenhum diferencial. Você coloca um Celta de Vigo contra o Girona? Ok. Coloca, por exemplo, um Real Betis contra o Girona? Ok. Mas assim, a odds do Valência, que tem um time melhor que o do Mallorca hoje, tava 1,90 contra o Girona, 1,80. Só dá 2,10 para o Mallorca ganhar do Girona? Não tem muito sentido. E aí a gente vai aqui... Vamos lá para a Itália agora. É muita competição, mas eu tô meio perdido. Fiorentina e Juventus. Fiorentina jogando nada, tá? Jogando nada. A Fiorentina contra o Udinese. Time ali, Arthur Cabral, não sei o que, não sei o que lá. O time jogou nada. Foi apático contra o Udinese. Foi apático. Era para ter perdido até de 2-0, mas o juiz anulou um gol da Udinese no fim da partida. Já o time da Juve também não vem jogando nada de outro mundo não, mas é um time que é ali Vlahovic, Kostic, eu não gosto muito do Quadrado, mas é um time que tem uma zaga ali cada vez mais segura, né? Tem o Bremer lá atrás, amanhã parece que o Danilo joga improvisado, né? Porque o Bonucci não joga, mas ainda assim é um time totalmente acima da Fiorentina. Deixa eu dar uma olhada aqui, por exemplo, a Fiorentina, ela não tem um elenco que você coloca como um time tem um grande diferencial. E a Juve é superior em todas as posições. Então, nesse cenário, né, por mais que eu não goste muito de entrar em DNB fora às vezes, mas eu vejo muita superioridade da Juventus aqui. Então eu vou nesse 0 da Juventus aqui, que é basicamente o DNB, né, o empate anula aposta, pagando 1,71 nas asiáticas, tá? 1,71, porque a Juve aqui ela realmente tem um time muito acima e a Fiorentina vem jogando futebol que, olha, gente, se não... É que tem muito time ruim na Itália, mas se não ficar ligado, a briga até lá embaixo, hein? Time esquisito. Milan e Inter de Milão. Outro caso que eu vou no DNB, fora. Mas não é fora porque é no San Siro ou Giuseppe Meazza, cada um chama de um nome, mas é campo neutro aqui. Inter de Milão, DNB. Eu gosto dessa bet, mas eu preferi reduzir um pouco e no mais 0,25 da Inter de Milão. Para mim, a esquadra, né, como eles chamam na Itália, da Inter de Milão, é muito mais time aqui. Uma zaga bem montada com 3 nomes legais, um meio de campo bem composto e um ataque com Dzeko e Lautaro Martinez que dispensa comentários. Tudo bem que o Lukaku não joga, o Dzeko entra, mas ainda assim o Dzeko mantém um bom nível. Já o time do Milan, por mais ter sido campeão no ano passado, falta alguma coisa nesse time que eu não estou enxergando, tá? Então, assim, para confiar num time que tem Messias, Giroud, Rafael Leão, que alterna boas e ruins exibições, uma zaga que não inspira confiança como inspira da Inter, eu prefiro ir no mais 0,25 da Inter. Sei que é um clássico, mas assim, o mais 0,25 a 1,65, aqui você vai encontrar baixo, tá? Aqui, não, na verdade, dá uma caída, tá? Então a gente tem que ir no DNB mesmo, tá? Porque o mais 0,25 estava 1,65. Já caiu, estava anotado até no 3,65. Então a gente vai no DNB da Inter de Milão com uma unidade, tá bom? Com uma unidade no DNB, porque a gente não tem mais o mais 0,25. Para mim aqui, ó, valor. Vamos para a Bundesliga. Com 2 jogos aí que são importantes para a gente analisar. Nem sempre são mainstream, mas são jogos interessantes.
Um jogo eu não deixei aqui que eu esqueci de colocar. E esse é o jogo do... Vou colocar aqui. Schalke, Stuttgart e Schalke. O que acontece? Para mim, o time do Stuttgart hoje, ele está acima do time do Schalke. Está acima do time do Schalke. Fala pra mim que o Stuttgart é mais time que o Schalke hoje? É. Agora fala assim, Danilo, o time do Stuttgart é um time pra dar um banho no Schalke? É um time pra estar uma cotação de 1,75? Eu vou te falar, não. Tá? O time do Stuttgart tem um elenco mais composto, o sistema tático do Stuttgart ele é bem mais formado em termos de tempo, só que o Schalke é um time que chegou agora da segunda divisão, só que ele também não fica tão atrás do Stuttgart em qualidade técnica. Então, se você olhar os dois times e você falar assim, essa cotação dá 1,80, eu não concordo. Tudo bem que o Schalke tomou 6-1 do União Berlim e talvez isso tenha mudado muito as cotações pro Stuttgart, mas assim, é um confronto mais igual do que essas outras mostram. Concordo no Stuttgart favorito, repito, mas com uma cotação de 2,20, dando ali talvez um mais meio, né, o DC baixo para o Schalke. Como isso não acontece, eu vou explorar esse mercado de mais 0,75 do Schalke a 1,86 como unidade, que é a melhor coisa que vocês vão encontrar, tá? Para mim aqui tá valor essa cotação. Bochum e Werder Bremen, esse é meu outro jogo da Bundesliga aqui que eu queria analisar para vocês. O time do Bochum é o pior time da Bundesliga. É o pior time da Bundesliga. Ah, Danilo, no ano passado ele conseguiu fazer algumas exibições em alto nível. Ok, mas o time é ruim. O time é ruim. E o Werder Bremen, ele tem um time interessante, tá? Na semana passada, inclusive, deixa eu ver aqui nas estatísticas, o Werder Bremen trocou gols aqui com o Frankfurt num jogaço. Um jogaço. E já tinha vindo num jogo numa virada milagrosa. Empatou com o Stuttgart, que é um time que eu acabei de falar. Empatou com o Wolfsburg, que é um time bem legal. Então o time do Werder, ele tem uma vitória em 4 jogos, mas uma grande vitória e todos os jogos ele saiu pro jogo para jogar. Já o Bochum tem um nível muito baixo de time. Muito baixo. É um time assim... o Bochum da Bundesliga é o Bournemouth da Inglaterra hoje. Só que em menor nível ainda. Tomou 7-0 do Bayern, tomou 1-0 do Freiburg no jogo que, assim, o Freiburg ali jogou para garantir 3 pontos, tomou um 3-2 do Hoffenheim e tomou um 2-1 do Mainz em casa. Todas as equipes aqui, na minha visão, são do mesmo nível que o Werder Bremen. O Mainz, o Hoffenheim e o Freiburg. Talvez o Mainz esteja um pouco acima das outras 3 equipes que eu falei. Mas para mim, essa cotação aqui de 1,72 tinha que dar 1,50. O Werder Bremen ele é favorito mesmo na casa do Bochum e eu vou com unidade no DNB do Werder Bremen. Tá pagando 1,76 nas casas asiáticas, tá? Aqui tá 1,72. Quem quiser ir a 1,76 pode ir. Aí a gente vai para Brasileirão da Série A. Uma bet perdida aqui da Série A. Não gostei de nada, mas achei muito exagero essa cotação do Coritiba contra o América pagando mais 1 a 1,62. Tudo bem que o América tem um time totalmente completo amanhã, vem com um elenco bem completo para a partida, só que o Coritiba também vem completo, vem com uma ausência apenas, e é um time que assim, até 10 rodadas atrás ele, sei lá, cara, estaria colocando essa linha em menos 0,25 para o América. Aí vem numa má fase, tá jogando mal, não tá se apresentando bem, e aí você joga a linha para mais 1. Outro caso de jogo que eu concordo que o América seja favorito, mas assim, não para colocar essa cotação aonde está. Tá? Então assim, eu vou nesse mais 1 no Coritiba porque eu vejo muito mercado aqui e nossa bet é ganha ou perdida por 1. Difícil você ver o América vencer por 3, 4. E aí você perde a bet basicamente num 2-0 do América, que existe. Mas também existe 1-1, 0-0, 2-1 América, 2-1 Coritiba, 1-0 Coritiba, 1-0 América. Você tem muitos placares para você ganhar ou devolver a bet, e você tem poucos placares que você perde a bet por inteiro. Então por isso eu vou com comunidade nesse Coritiba mais 1 aqui. Próximo jogo da lista. Auxerre e Olympique de Marselha. Ligue 1, pela França. O que acontece aqui? O Marseille joga no meio de semana pela Champions League e há uma possibilidade do técnico do Marseille poupar os senhores Alexis Sanchez e Dimitri Payet. Para mim, o time do Marseille depende muito deles dois atualmente. Então, assim, quando você poupa 2 jogadores
para um confronto diante de um Auxerre que em casa é um time perigoso, eu vejo ali um certo perigo, tá? E assim, mesmo se não poupar, seria um jogo difícil para o Marseille, convenhamos. O time do Auxerre é fraco, não diria fraco, é médio barra fraco, mas em casa tal, tende a levar problemas para o Marseille, que também não é nada de outro mundo, é um time legal, um time bom, mas é um time que sofreu para ganhar do Clermont de 1-0, ainda que tenha jogado muito. O Marseille jogou muito contra o Clermont, deu 20, 25 chutes no gol. Mas enfim, o resultado final foi 1-0. Pode jogar muito contra o Auxerre amanhã também, não fazer gol e ficar no 0-0. Então assim, eu pegaria esse mais 0,65? Não. Pegaria o DC do Auxerre? Obviamente também não. Mas quando você deixa a linha chegar a mais 1, eu acho que você começa a dar muito valor para o Auxerre, que subestimar muito o Auxerre. Porque para mim a linha justa aqui seria o mais meio com essa cotação. O mais meio a 1,97. Você dando mais 0,75 perto disso aqui. E o mais 1 a dando 1,40, 1,45. E o pior de tudo, na verdade o melhor de tudo, a cotação do Auxerre nas casas asiáticas está 1,71, tá? Então quem quiser, uma unidade aí no Auxerre a 1,71. Vamos pular aqui que eu tenho uma dupla com Sparta de Rotterdam e Porto. Sporting Braga e Vitória de Guimarães. Sempre confundo. O que acontece? O Braga realmente é um time ajeitadinho. Só que essa cotação aqui, ela está confundindo Braga com essas equipes aqui, né? Porto, Benfica e Sporting. O Braga não tem o mesmo nível dessas equipes. Tá? Então, assim, o que eu vejo aqui é um Braga que realmente tem grandes chances de vencer, tem grandes chances de realmente fazer um bom resultado, só que o Vitória de Guimarães não é, por exemplo, um Paços de Ferreira, que é um dos piores times da competição. Não é um Casapia, um Chaves, que nem é nesse nível, na verdade. É um time ali, o Vitória de Setúbal, de Guimarães, é um time do nível ali um pouco acima, ainda que tenha perdido muito, né, o fôlego da temporada passada para essa. Diante disso, eu acho esse handicap extremamente avançado. Eu só não vou com uma unidade nessa bet, eu vou com meia unidade, porque o Vitória de Guimarães me decepcionou muito nessa partida aqui, onde realmente pressionou, fez uma pressão no Casapia e tal, mas me decepcionou muito com essa derrota aqui. Mas ao mesmo tempo foi uma derrota em casa, com posição de favorito, totalmente diferente do que o Vitória de Guimarães será amanhã. Um time fechado, compacto, se defendendo de um Braga que às vezes nem tem tanta qualidade para furar defesas. E aí a outra cotação que vem talvez aqui por conta do 3-0 do Braga, 5-0 no Marítimo e 6-0 no Arouca. Mas são equipes que para mim hoje estão um degrau abaixo do Vitória de Guimarães. Então diante disso eu vou desse mais 1,75 do Vitória de Guimarães a 1,63. E para finalizar o nosso vídeo, pessoal, eu vou aqui fazer uma dupla do Sparta de Rotterdam contra o Volendam, que para mim é uma equipe bem fraca para a primeira divisão da Holanda, tá? Vou colocar aqui, na verdade, que é mais fácil de achar. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Sparta de Rotterdam a 0 com o Porto para ganhar do Gil Vicente. Não vou me aprofundar muito na explicação aqui é meia unidade, tá? Meia unidade nessa aposta aqui. Eu não vou me aprofundar muito nesses confrontos. Aqui o Sparta de Rotterdam tem um time ajeitado, fez bons jogos na Holanda até agora e o Volendam tá passando vergonha. O time é bem fraco. Então dificilmente eu vejo o Volendam ganhando amanhã na casa do Sparta de Rotterdam. E o Gil Vicente contra o Porto, o Gil Vicente também bem fraco esse ano, o elenco perdeu bastante peça por conta da boa campanha no ano passado e o Porto vem de derrota mordido pelo Rio Ave, então o must win está em alta. Aqui eu vou com meia unidade somente, tá? Porque eu não confio muito com todos os outros jogos. Também vou com meia unidade. Beleza? Sem tips da Championship para hoje, não tive tempo de analisar, também não estava com cabeça para analisar esses jogos, então eu preferi não trazer aqui no canal. Analisei esses jogos com muita calma e tá aí para vocês. Quem curtiu, comenta no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal porque é muito importante o contato de vocês aqui no canal comigo, beleza? Valeu, galera, tamo junto e muita responsabilidade nas análises neste sabadão, certo? Fui!